O X foi derrubado por mais um mês. Centenas de pessoas foram derrubadas as suas contas e redes sociais. Violando a lei. Vão falar no futuro. Se você viola a lei, o que o direito diz sobre isso? Você derruba posts específicos da pessoa. Se alguém não gostar do que você está falando comigo agora, a pessoa pode cortar a tua língua, cortar a tua rede social. Eu quero comentar isso. Veja só, o que eu quero é a lei para todo mundo. Eu não quero vingança. Se a pessoa está doente, se a pessoa tem uma condição de saúde que ela não deve estar no cárcere, eu defendo que a pessoa esteja em casa, em prisão domiciliar, seja quem for. Seja quem for. Quando eu vejo você falando assim, eu quero o Bolsonaro agora, quero ver, não adianta alegar que está doente, independentemente do que o médico é que ele está doente, ele está doente. Isso é desejo de vingança. Não. Isso é desejo de vingança. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Eu defendo justiça, eu defendo a lei, eu defendo amor aos inimigos, a minha visão é cristã, eu defendo pluralidade, eu defendo respeito. E a questão básica é, Supremo Tribunal Federal respeitou os direitos das pessoas? O processo foi legal? Foi. Vila, você tem um processo conduzido pelo Alexandre de Moraes sem sorteio, isso é legal? Isso é correto? Não me responde isso. Isso é correto ou incorreto? Mas alguém poderia, no plenário... Não, mas me responde, é correto ou incorreto sem sorteio? É correto. A grande questão, o ministro agiu absolutamente dentro da lei. Não, Vila, a grande questão... distribuir sem sorteio, é correto ou incorreto? E as ameaças de morte que ele recebe... Hoje, se nós vivemos numa democracia... Distribuir sem sorteio, é correto ou incorreto? Eu digo o seguinte... Objetivamente. Se vivemos numa democracia, nós devemos a Alexandre de Moraes. Você que está nos ouvindo, não acredite no que falem nele. Justifica os meios. Não. Isso é errado, nós temos liberdade, graças a ele. Eu gosto de você, eu acredito na tua boa intenção, mas você está se perdendo, isso é o fim, justifica os meios. Não. Vila, me diz objetivamente, sim ou não? Distribuir um processo sem livre distribuição, sem sorteio, é certo ou errado? Não. É certo ou errado? Já aconteceu outras vezes. É certo ou errado? É certo. Não é errado. Está na lei. É quebra da lei. Outras vezes. Deixa eu fazer outra pergunta. Não é a primeira vez. Outra pergunta. Processo sigiloso, mandando censurar, sem notificar a pessoa, certo ou errado? Não, isso não. Isso não é verdade. Aconteceu a rodo no Brasil. A rodo, por Alexandre de Moraes, nos inquéritos distribuídos sem... Isso está comprovado. Você tem dúvida de que isso aconteceu? Não, você tem dúvida de que isso aconteceu? Eu estou dizendo o seguinte, nós temos... Porque eu não tenho. O teórico do nazismo... Ele não defendia que na democracia militante a pessoa... A Constituição fosse violada. O que ele disse? Ele disse, a Constituição tem que ter mecanismos para proteger a democracia. E existem mecanismos. Estado de exceção, estado de defesa, estado de sítio, a criminalização das condutas, as pessoas têm que ser processadas criminalmente, mas, mais uma vez, de acordo com a lei. Se eles têm razão, por que os casos não foram processados na primeira instância? Por que não se seguiu a lei? Por que foi uma violação penal 470? Olha o caso do 8 de janeiro, tá? As pessoas, olha só, as pessoas foram acusadas em bloco. Não teve individualização da conduta. Você lembra o que é isso? É quando você descreve o comportamento da pessoa. Eu queria colocar uma outra questão. Não teve individualização das provas. Foi em bloco. Isso é justo? Deixa eu só colocar a questão. Não, mas só pra gente... Na ação penal 470 podia ser na última instância, porque era o PT. Não, agora, nada. Porque as pessoas tinham foro privilegiado. As pessoas tinham foro privilegiado. Mas o chamado núcleo publicitário não tinha. Eram 3 núcleos, o financeiro, publicitário e o político. Mas aí na Lava Jato mudou o entendimento e disse, só vai ficar aqui quem tiver foro privilegiado. Quem não ficar, vai para a primeira Então veja instância. como depende muito do momento. Só para não me esquecer... Não, mas volta naquilo ali. É certo acusar as pessoas sem individualização de conduta e de prova? É certo. A questão do certo e errado depende de como ocorreu, da forma como foi. É errado, Vila. Assim. Não importa se é direita ou esquerda. Se me colocar o Lula e disser assim, o Lula foi acusado sem dizer o que ele fez e sem provas, é errado. Mas é claro. Só que não aconteceu. O Lula foi acusado com prova, com indivíduo, ninguém, com conduta. Ninguém pode ser condenado no Estado Democrático de Direito sem provas, sem direito de defesa. Não. Claro, não é eu acabei de colocar para você a situação. Quer que eu traga outras situações? Não. Eu queria só colocar uma outra questão para o senhor. O mesmo juiz que conduziu a prisão do Lula, meses depois, no mesmo ano, no final do ano, aceita ser ministro da Justiça do candidato opositor ao Lula. Isso é moral? Isso é ético? Vila, você chama o Moro aqui e pergunta pra ele. Essa foi uma adesão dele. Mas eu tô perguntando nos seus conceitos de moral e ética. Vamos fazer uma análise externa. Lewandowski atua no Supremo Tribunal Federal, sai e vai ser ministro da Justiça do Lula. Isso é legal e é ético? Não, me responde isso que eu te respondo a outra questão. Isso é legal e ético? Porque o que eu defendo? Que a gente tem a mesma régua pra todo mundo. Mas outros já foram. Se uma situação é ok, a outra é ok. Se uma é errada, a outra é errada. Agora, Nelson Jobim foi do STF, presidiu e foi ministro. O que eu não posso aceitar? Pessoas que criticam a Lava Jato, e hoje
passa um pano pro STF. Não pode. Não. É errado. É errado, é a mesma régua. Olha só. Eu falei o Nelson Jobim, podia dar outros exemplos. Ele não é vítima dos crimes? Como que pode ele julgar os crimes, Vila? Aí tem essa questão não é simples, não é tão simples de certo e errado. É uma questão de interpretação. Não é, no mundo inteiro a vítima não pode julgar o crime. É uma questão polêmica e complexa. Não é simples. Ele é vítima do crime. Uma vítima pode julgar o seu algoz? É simples. Pode ou não pode? A grande questão no caso em particular, porque o que acontece? Eu quero uma resposta objetiva para isso. Porque pode ou não pode? Pode. Fala que não pode. Porque foi um processo a posteriori. Ele falou aqui, ó, que a distribuição não existiu, não foi regular. Não teve sorteio, foi indicado quem era. A gente conversou aqui que o juiz é vítima. A gente conversou aqui sobre foro privilegiado. Claro. Aí você tem um argumento na questão do foro privilegiado. Eu discordo de você, mas você tem um argumento. Mas a gente falou sobre fase ele foi de execução, vítima no decorrer do preparação e cogitação. Você não pode sair. E quando que a pessoa configura ou não execução. E aqui não sou eu, é a lei. E você está defendendo que atropelando tudo isso, ele deve ser jogado na cadeia. Não.